Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do Divino Mestre Jesus continue reinando em todos nós. Quero, diante da minha ausência, nesses 2 dias, fazer uma retrospectiva da primeira leitura que estamos lendo desde segunda-feira, extraída da primeira carta aos Tessalonicenses. Iniciamos na segunda-feira, São Paulo dizendo àquela comunidade: damos graças a Deus por todos vós. Graça, Eucaristia. Esta é a palavra de ordem em toda a carta aos Tessalonicenses. Damos graças a Deus por vós. Damos graças a Deus por vós. Será que alguém dá graças a Deus por mim? Por você? Por nós? Será que damos graças a Deus? Damos graças a Deus por todos vós. Ele está falando aqui com uma comunidade específica, com a igreja de Tessalônica, aos irmãos que compunham a comunidade cristã de Tessalônica. Dou graças a Deus por todos vós. Vamos trazer isso um pouco para o nosso. Vamos encarnar um pouco essa ação de graças. Damos graças a Deus pela nossa casa, pela nossa família. Basta. Daqui, no nosso trabalho, damos graças a Deus por todos, por toda a nossa família que atua, que trabalha conosco naquela empresa, naquele setor, naquele órgão, naquele espaço. Damos graças a Deus? Por essa empresa que me dá o sustento, não gratuitamente. Tenho que trabalhar e duro, não é fácil. Não é fácil. Se quiser ganhar um pouquinho mais, tem que fazer a hora extra e por aí vai. Mas é de lá que estou tirando o meu sustento, da minha família. Estou ajudando uma ou outra pessoa. Dou graças a Deus por essa empresa. Pensemos nisto, queridos. Pensemos nisto. Fala-se tanto hoje de crise familiar, não é? Que querem destruir a família, que não... Enfim, queridos, eu fico assim analisando, observando certos comentários e certos bordões e certos chavões que levantam-se em torno da família. Mas o que é engraçado, queridos, eu acho até que quem a gente pensa que vai destruir a família, acho que teria até que destruir mesmo. Porque nós, que somos família, a gente não dá graças a Deus pela família. Não, a gente não dá graças a Deus pelo papai, pela mamãe, pelo filho, pelo vovô, pela vovó. Pelo neto que ainda está no ventre da mãe.
A gente não dá graça, queridos. Mas queremos achar um bode expiatório. Queremos achar alguém que leve a culpa por toda a degradação familiar. Quando nós não assumimos a nossa função, a nossa responsabilidade familiar. Tem umas coisas assim. Bem, tá bom. Vamos aqui para terça-feira. Bem sabeis, irmãos, que nossa vinda até vós não foi em vão. Apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como sabeis, encontramos em Deus a coragem de vos anunciar o Evangelho em meio a grandes lutas. Isto aqui é um pastor falando, queridos. Repito-me, um pastor que foi chamado diretamente por Jesus às portas de Damasco, mas que submeteu-se à igreja nascente, que submeteu-se ao magistério da igreja que já estava estabelecido. Então é um pastor que tem autoridade, que tem, não é um qualquer, não é o missionário Sidney que está aqui, tá? Não. E ele está dizendo como ele agiu, o que fez, o que sofreu, o que passou para anunciar o Evangelho. Bem sabeis, irmãos, que nossa vinda até vós não foi em vão. Apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como sabeis, foi uma revolta muito grande que aconteceu com eles, né? Pessoas que eram contra o evangelho pregado por ele, foi coisa feia, né? E encontramos em Deus a coragem de vos anunciar o Evangelho em meio a grandes lutas. Em meio a grandes lutas. Esse Evangelho que não tem cruz, queridos, e muitas pessoas estão indo atrás, inclusive, desse Evangelho que é pregado sem cruz, sem dificuldades. Um evangelho mentiroso, um evangelho cínico, um evangelho porco. Um evangelho mutilado e divorciado da centralidade em Jesus Cristo. Não há outro evangelho. Esse evangelho que prega esse esbanjamento é um evangelho mentiroso, é um evangelho diabólico, é um evangelho que só serve para enriquecer quem prega esse evangelho. Ele vive disso. Agora, o que é engraçado, o que me chama a atenção nesta situação, neste ponto, é que essas pessoas, elas dependem das outras que dê. Deus não manda assim uma mala de dinheiro para eles, ou uma árvore de dinheiro lá no quintal, na sua casa. Não. Tem que estar instigando, tem que estar pisando, tem que estar humilhando, tem que estar chamando as pessoas de ladras. E publicamente. E nas redes sociais. Porque você não deu. Você está roubando a Deus e você está destinado ao inferno. Né? Só que o povo que busca a fidelidade, que confia nesses lobos cruéis, devoradores, que não perdoam o rebanho, elas continuam nas suas dificuldades.
enquanto aquele líder, ele está por cima. Porque é 10% daqui, dali. Por quê que esse desespero em construir templos, em expandir a obra missionária? Isso não tem nada a ver com Deus, queridos. Isso não tem nada a ver com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, nada. São as franquias da fé. E essas pessoas fazem de tudo para que as pessoas entendam o texto sagrado ao pé da letra. Porque entendendo ao pé da letra, a gente coloca o cabresto, a gente coloca a viseira, é assim, ó, a palavra está dizendo. Porque a Bíblia diz. Não, porque a Bíblia diz. Cuidado, irmão. Pelo amor de Deus, desenvolva o pensamento crítico. Desenvolva o pensamento crítico. Foi no meio de lutas. Mas encontramos coragem de vos anunciar o Evangelho. A nossa exortação não se baseia no erro, na ambiguidade, no desejo de enganar. Ao contrário, uma vez que Deus nos achou dignos para que nos confiasse o Evangelho, falamos não para agradar aos homens, mas a Deus que examina os nossos corações. Bem sabeis que nunca usamos palavras de adulação, nem procedemos movidos por disfarçada ganância. Deus é testemunha disso. E também não procuramos elogios humanos, nem da parte de vós, nem de outros, embora pudéssemos fazer valer nossa autoridade de apóstolos de Cristo. E por aí vai. Isso aqui é um ensinamento para quem quer ser um líder religioso. O que vemos hoje é a contramão disto. Não é à toa que no Evangelho Jesus está falando: ai de vós, hipócritas. Ai de vós, hipócritas. Ai de vós, fingidos. Ai de vós, dissimulados, incoerentes. Ai de vós. É isso que Jesus está falando no Evangelho desses dias. Nunca usamos palavras de adulação, nem procedemos movidos por disfarçada ganância. Isso aqui é muito sério, queridos. Olhe de um lado para o outro. Olhe de um lado para o outro. Como é que funciona o negócio? Quarta-feira. Irmãos, certamente ainda vos lembrais dos nossos trabalhos e fadigas. Trabalhamos dia e noite para não sermos pesados a nenhum de vós. Foi assim que anunciamos o Evangelho de Deus. O camarada tinha autoridade para falar, né? Vós sois testemunhas e Deus também, de quão santo, olha essa palavra dele, vós sois testemunhas e Deus também, de quão santo, justo, irrepreensível foi o nosso proceder para convosco, os fiéis. Se o povo é um povo fiel, se um povo está cognominado e adjetivado como fiéis, esse povo merece um líder irrepreensível. A situação está feia, queridos, o negócio está feio. Está feio. Qual foi o salário do homem? Foi 1.280 e poucos mil.
É 18 milhões. Não, não é 18 milhões, não. São 30 milhões. O outro é 200 mil. E mais não sei o quê, mais não sei o quê, mais não sei o quê. E o outro está brigando, porque ele ganha 300 mil por mês e ele está querendo mais 20%. Trabalhamos dia e noite para não sermos pesados a nenhum de nós. Irmãos, ficamos confortados. Quinta-feira, Tessalonicenses 3, do 7 ao 13. Ficamos confortados em meio a toda angústia e tribulação pela notícia acerca de vossa fé. Agora sentimos-nos reviver, porque vós estáis firmes no Senhor. Como podemos agradecer a Deus por toda a alegria que nos invade diante do nosso Deus por causa de vós? Irmãos, sentir alegria por causa do outro. Noite e dia, rezamos efusivamente para vos rever e completar o que ainda falta na vossa fé. Olha só, essa comunidade não estava nem preparada, ainda faltava coisa, mas era uma comunidade que tinha recebido graças extraordinárias de Deus. Fé, esperança, caridade, virtudes teologais. São Paulo diz que ainda faltava, imagine, queridos. E muitas pessoas acham que já estão lá em cima, que ainda nem saíram da fralda e já estão lá em cima, já são cheios, o adornado, e já tem uma carruagem de fogo que está esperando ela para levar, porque já vai ser arrebatado. Vai. Que o próprio Deus e nosso Pai, nosso Senhor Jesus, dirijam os nossos passos até vós. A vontade que ele tinha de rever aqueles irmãos. O Senhor vos conceda que o amor entre vós e para com todos aumente e transborde sempre mais, a exemplo do amor que temos por vós. Que palavra é esta, né, queridos? Você lembra o que Jesus disse? Se vós amardes apenas os que vos amam, se saudardes apenas os que vos saúdam, que galardão tereis? Que o amor entre vós e para com todos aumente e transborde sempre mais. Queridos, o cristão fechado em si, no seu feudo, no seu gueto, está condenado ao fracasso. Mas, como sempre, a gente só tira aquilo que nos interessa, né? Aquilo que vai nos servir, aquilo que a gente acha, ou melhor, aquilo que vai nos condenar. Porque quando assim procedemos, não estamos nos dando bem. Não. Não estamos nos dando bem, estamos nos condenando. Quem come deste pão e bebe deste cálice indignamente, come e bebe a sua própria condenação. Quem come deste pão e bebe deste cálice, aqui é pão e aqui é cálice, aqui é pão, aqui é água viva. E muitos de nós é assim que posicionamos-nos diante deste pão. A gente come aquilo que nos interessa, aquilo que nos é conveniente, como a gente tem que trabalhar a situação. O amor
conosco, o amor entre vós e para com todos, que ele aumente e transborde sempre mais. Não é fácil, queridos, amar o outro, o diferente, aquele que está depois do morro, depois da montanha. Porque há uma tendência muito grande de definirmos o nós, eu, eles. Aquele que é o nós, aquele que é o eles. Eu já vivi isso, queridos. Por causa de uma imagem, uma blusa com uma imagem de Nossa Senhora. Cospe. Imagina. Por quê? Eu sou eles. Eu não sou o nós a partir do seu ponto de vista. Isto é sério, queridos, isto é sério. E nós somos o maior país cristão? É o maior país cristão por quê? Porque é mais católico? Porque é mais protestante? Como é? É sério. Essa conta é feita por quê? É porque é só católico? É porque é só protestante? Ou é porque junta os dois? Como que é? Como é que funciona esse negócio? Ao mesmo tempo que São Paulo está dando graças a Deus por esta comunidade, ele está dizendo coisas terríveis positivamente para nós. Que o amor entre vós. Como que o negócio vai amar os outros, rapaz? Se entre a gente o pau canta, o negócio é feio. O negócio é feio. Não dá para amar os outros. Claro que não dá. Porque esses mesmos que cospem, porque aquele faz parte do grupo do eles e não do nós, esse nós é um nós podre, feio, indigno. Tá bom? E São Paulo vai dizer que esse amor, ele aumente e transborde sempre mais, a exemplo do amor que temos por vós. Você tem amor pelo povo, queridos? Você ama o povo? Você que está na posição de um líder religioso, de um padre, de um pastor, você ama o povo? Olha aqui o que é que ele está dizendo, a exemplo do amor que temos por vós. Isto aqui é muito sério, meus irmãos. Isto aqui é muito, 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 muito sério. Pensemos nisto, queridos. Pensemos nisto. Porque esta ausência deste amor tem afastado tantas pessoas, né? O nosso amor é um amor seletivo, é um amor que, tá bom, este sim, aquele não, por aí vai. Tá bom, chegamos à quinta-feira. O que é que diz no Evangelho de hoje? Disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Pronto, não tem mais nada. Façamos tudo isso que São Paulo está dizendo aqui. Ele está agradecendo a Deus, uma comunidade que está valendo a pena. Façamos tudo isso, tá bom?
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos. Tu é meu discípulo? Tu toma conta do povo? É para esse que ele está falando, para uma liderança. São Paulo está na posição de um líder, que com certeza ficou sabendo destas palavras de Jesus. Paulo buscou ficar atento, porque ele não sabia a que dia o Senhor viria. Então, façamos isto e vivamos melhor. Olha, esses 2 dias nós tivemos uma celebração maravilhosa, né? Santa Mônica e Santo Agostinho. Né? Não dá para falar de Santo Agostinho sem falar de Santa Mônica, a mulher que rezou. Porque queria ver seu filho convertido, mudado, transformado. E ela, porque Deus escutou a sua prece, as suas orações, ela foi elevada à glória dos altares, e seu filho também, Santo Agostinho de Hipona. Continuemos a pedir, continuemos a interceder, porque com certeza o mundo tem necessidade de Mônicas e Agostinhos. Este Agostinho era uma situação. Então pensemos, queridos, porque tem pessoas aí que são aqueles, a gente chega até a dizer, acho que nem Deus ajeita isto aqui. Tá? Mas quando tem uma Mônica de joelho, com toda certeza tem um Agostinho alcançado pela graça e pela misericórdia de Deus. Sobre todos nós, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.